Pai do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem? Boa noite. Eu sou o irmão Júnior, da Assembleia de Deus, Adebrais, da Subcongregação do Jardim São Paulo. E hoje estou com um tema para falar sobre o Deus da guerra. Ele, no hebraico, ele diz Jeová Ishimil Kajama, que significa Jeová, homem de guerra, ou senão, Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, né? O Deus dos Exércitos. E hoje eu vou falar um pouquinho, né, sobre as guerras que houve no decorrer da história bíblica, até os dias assim mais recentes, e vamos falar também o porquê disso, né? Porque ocorreria tantos, por exemplo, tem até as questões do Antigo Testamento. Porque Deus no Antigo Testamento permitia todas as matanças, guerras e genocídio. Já seria, no caso, a primeira pergunta, né? Deus era mau no Antigo Testamento e no Novo Testamento, na pessoa de Jesus Cristo, é um Deus bom? Isso, na história, houve um herege chamado Marcião, e ele contestava isso. Ele dizia que sobre dois deuses, assim, que no Antigo Testamento tinha esse Deus bruto, ruim, assim, nesse sentido que permitia todas essas matanças, mas no Novo Testamento já era um Deus bondoso, amoroso, através da pessoa de Jesus, mas, graças a Deus, né, ele foi, assim, colocado como um herege, e não tem nada a ver. O próprio Antigo Testamento, ele está complementando sempre do Novo. Por exemplo, a gente vê no próprio João 3,16, que diz... Você vê que nosso Deus é amoroso, sim. Ele não é esse Deus perverso nessa forma. Deus amou o mundo de tal maneira, né? Só por essa frase você já vê o amor, né? Ele deu o seu Filho amado Jesus para que todo que nele morresse não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então, por esse caso, a gente já pode refutar todo esses tipos de pessoas que só também falam, nosso Deus é só amor, e ele é amor, sim, claro, mas também ele é juízo e justiça. A causa dessas guerras muitas vezes aconteciam quando o pecado já estava em um elevado patamar e acabava ocorrendo essas guerras, a destruição. Deus, na sua onisciência, ele já via lá na frente aquele povo que cresceria, ele já ia saber também o mal que ia causar a todos os outros povos. Então, muitas guerras foram permitidas, sim. Veremos algumas guerras que Deus promoveu para mostrar o seu juízo contra o pecado e a injustiça. Vamos ver, começando em Gênesis 14. Diz a guerra dos 9 reis, que foram 5 contra 4, no Vale de Sidim. Nessas aí estavam, no caso, Ló, né? A cidade de Sodoma e Gomorra acabou perdendo nessa guerra, e Ló foi levado cativo por esses homens, por esses lugares, e levou ele à sua fazenda. E Abrão, ao saber de tudo isso, perseguiu esses homens, pegou os seus criados, armou cada um deles, né, 318 homens, e foram atrás a socorrer o seu sobrinho. E nessa batalha, nessa conquista, conseguiu trazer Ló de volta para a sua casa. Então essa foi uma das primeiras assim na Bíblia que a gente já vê. E Abraão, você vê um homem que nem assim no sentido para a guerra, e nessa ocasião precisou ir para a peleja e resgatar o seu sobrinho, e foi bem sucedido, graças a Deus. Vamos para uma próxima também, uma bem clássica aqui. Logo depois dessa daí tem o Êxodo, né? O que é o próprio tema que diz Jeová Ishimil Kajama, né? Que é o Jeová, homem de guerra. Então, Êxodo 15, versículo 3 diz assim: o Senhor é varão de guerra, Senhor é o seu nome. O 4 diz: lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram no mar vermelho. Então, já foi aquela passagem clássica do mar vermelho,
E Moisés estava cantando um cântico de agradecimento, um exército, então, no caso dos egípcios, bem maior do que os exércitos de Israel, mas Deus deu um grande livramento que estava escravizando o seu povo por um longo período de anos, o povo sofrendo, clamando a Deus, e Deus ouviu. E com o exército egípcio, com todo aquele poderio militar, com todos aqueles seus carros, carruagens, contra os pobres, povo pobre, oprimido, Israel, e Deus deu a vitória, né, ao seu povo, dando livramento para eles, né? Então eles colocou Jeová de guerra, é o seu nome. Então a gente vê aqui realmente nos atributos, dos caráter de Deus. Deus é um Deus de paz, Deus de amor, mas quando preciso também é um Deus de guerra. Coloquei até essa camiseta hoje a caráter, né? Exército de Jesus, Alice já para falar hoje diretamente sobre esse tema, né? Das guerras que teve em Israel. Outra guerra que ocorreu também. Então você não foi aqui na Bíblia mostrando apenas uma passagem. Às vezes a pessoa, isso é um versículo isolado, mas Deus não é assim. Estou mostrando vários pontos que ocorreu dessa forma, né? Vamos lá aqui então, em Êxodo 17, o versículo 8 e 16. Amaleque peleja contra os a peleja contra os amalequitas, né? O povo de Israel. É aquela peleja que Moisés tinha que ficar com os braços levantados para ter a vitória, e ele velho, já de idade, não aguentava, e quando ele abaixava, Israel começava a ter baixas durante a guerra, estava numa peleja travada diretamente com os amalequitas. Eles tiveram guerra contra Israel e não teve como, Israel teve que lutar, né? Deus permitiu essa batalha, e quando conseguiam levantar e sustentar o braço de Moisés, Arão de um lado, Hur de outro, os israelitas conseguiam vencer. Então colocaram uma pedra, cada uma pedra debaixo do seu braço, até Deus dar um grande livramento para Israel, e derrotaram os amalequitas nessa ocasião. Graças a Deus, né? Deus prometeu que Israel ia ter sempre guerra contra os amalequitas. Vamos lá, em Josué 6:21, essa passagem diz que Deus ordena a destruição dos cananeus. Quando foram para a terra prometida, a terra não estava inabitável, não tinha ninguém lá. Os espias, a gente vê em Números 13, 14, lá naquelas passagens, quando eles foram espiar a terra, viram que a terra era boa, mas tinham gigantes, habitavam naqueles lugares, né? Então realmente era uma terra que manava leite e mel, que Deus estava prometendo ao seu povo, mas havia os cananeus naquele local. E Deus ordenou que destruísse todos os cananeus, houvesse a matança geral de todos, não poupasse ninguém, filho, adulto, criança, nem nada. Era a ordem de Deus, não era para poupar o povo, era para destruir os cananeus. Os cananeus, a cidade de Canaã, compunha vários países, assim, nesse sentido, né? Tinha as províncias, tinha os jebuseus, os gigazeus, os heteus, heveus, então vários povos daquele local, os amorreus, ferezeus, cananeus, né? E Deus ordenou por completo. Aqui tem uma pequena explicação, diz assim: a destruição das cidades cananeias e seus habitantes demonstra um princípio básico de julgamento divino. Quando o pecado de um povo alcança sua medida máxima, a misericórdia de Deus cede lugar ao juízo. Então a gente viu que Deus já aplicara esse mesmo princípio no dilúvio, a destruição das Inicas, Sodoma e Gomorra, né? E outras passagens. Então, cuidado com esses evangelhos, né? Quando diz apenas que Deus é bom, claro que Deus é bom, mas temos que saber o que é pecado, temos que saber a santidade de Deus e ter esse respeito, né, por esse Deus tão grandioso, e ir de acordo com a sua vontade. Não é a nossa vontade, Deus como um empregado da gente, mas nós servindo a Deus de acordo com a sua vontade e o seu querer. Então, vou adiantando mais um pouco aqui. Também tem Josué. Josué feriu, por exemplo, a batalha de Jericó. Um grande
grande livramento que Deus deu a Israel, aquele povo que estava como nômades no deserto, andando, caminhando, toda aquela caminhada, né? E eles lutar com uma cidade tão fortificada, tão poderosa, e Deus deu grande livramento, chamou, o anjo falou com Josué, deu as instruções para ele de guerra, que eles deviam rodear a cidade, depois tocar as trombetas, e o muro caiu, uma estratégia de Deus, e eles conseguiram derrotar essa tão grande vitória, graças a Deus. Também teve outra passagem, teve a batalha contra os midianitas, né? De Gideão. Vamos lá para o livro de Juízes. Então, os midianitas estavam oprimindo Israel por 7 anos e Deus levantou Gideão para livrar o seu povo. E já era, irmão, esse livramento já não era fácil na vida de Gideão. Olha para você ver a matemática. Tinham 135 mil homens dos midianitas contra 32 mil homens de Israel. Então você já vê a matemática, então dá quase cada 4 midianitas contra um israelita. Então já estava 4-1 nessa batalha. Então cada homem tinha que derrotar 4. Já difícil, para cada homem. 4 para cada homem. E nesse tanto, Deus ainda falou para Gideão, ainda tem muitos homens com você. E desses 32, Gideão começou a falar, olha, aquele que tiver covarde, que tiver medo, que estiver em casamento, que plantou uma vinha. Então deu essa ordem. Desses 32 mil, ficaram apenas 10 mil. Já estava difícil, ficou mais difícil ainda contra os midianitas. Depois ainda, Deus ainda falou, muitos homens. Desses muitos homens, foi lá, mandou eles irem lá no lago, lá beber a água, e aquele que bebesse a água que nem um cachorro, conhecerá os escolhidos. Desses escolhidos foram 300 homens. Então Deus deu a vitória a 300 homens contra 135 mil. Uma proporção eu fiz aqui de que cada homem tinha que derrotar 450 homens. Para cada homem. Então, pensa, 300 para 135 mil. Então ficou 450 homens para cada um. Olha que, não for Deus, é isso que mostra que Deus é o Deus da guerra. É uma coisa ilógica, uma coisa que não tem como, e Deus dá essa vitória para eles. Fez eles ter essa grande vitória, e Deus deu o livramento para Israel e libertou eles da mão dos midianitas dessa opressão. Vamos um pouco mais para frente, a gente vê as vitórias diversas de Davi. Davi também, toda a sua vida contra os filisteus, contra o exército de Saul, todo perseguindo, e ele nunca caiu numa batalha. Sempre Deus deu livramento para a vida dele, e nunca Deus permitiu que nenhum homem pudesse matar Davi, né? Com tantos inimigos na sua vida, contra a vida dele, e ele não morreu pela espada, ele morreu de velhice. Temos mais também, por exemplo, o rei Ezequias, também contra a Síria, né? Um Senaqueribe, naquela época, já tinha conquistado o Reino Norte, já estava conquistando todo aquele mundo antigo, o Império Assírio. E quando chegou a Ezequias, o rei Ezequias, um rei piedoso que servia ao Senhor com todo o seu coração, sua retidão, e começou a falar, olha, nenhum rei, nenhum Deus deu livramento, nem nada. Quem é Ezequias com palavras para falar para você confiar no Senhor? Quem é ele? Então ele, com toda a sua soberba, com toda a sua arrogância, começou a querer com as palavras afrontar a Israel. E Deus deu socorro, mandou o profeta Isaías confortar o coração de Ezequias, deu uma profecia para ele, e Deus deu um grande livramento, que um anjo do Senhor derrotou 185 mil pessoas naquela batalha, né? Derrotou os assírios, e ele saiu totalmente derrotado. Perdeu 185 mil homens de uma vez só, foi ferido pelo anjo do Senhor. Então,
Você vê como esse é o nosso Deus, né? Como o nosso Deus é poderoso. Batalhas, ainda vou resumindo cada vez mais. A gente vê entre o Antigo e o Novo Testamento, os Macabeus, o livramento que Deus deu àqueles homens, né? Macabeus, os martelos, e contra os Seleucias, purificou o altar. Teve um tirano, Antíoco Epífanes, e tinha colocado até um porco sobre o altar. E Deus colocou esses homens piedosos e também sempre nesse sentido inferior conseguiu o livramento. Glória a Deus. Então vamos lá então. Também teve batalhas também para os tempos mais recentes também. A gente sabe que Israel, mesmo ele não tendo aceitado o Messias, Deus nunca abandonou o seu povo. Tem profecias a respeito deles para o final dos tempos também, que vai purificar os remanescentes. Eles ficaram, depois do ano 70, em que eles foram praticamente... houve um grande massacre, em 70 depois de Cristo, pelo general Tito, e eles ficaram sem pátria durante todo esse tempo, vivendo em todas as partes do mundo. Mas Deus, pela sua misericórdia, ordenou. Eles ficaram 2000 anos praticamente sem um local assim, né, para se dizer meu país, meu local. E nesse período, Deus, entre 1947, maio de 1947, pela ONU, colocou que ia colocar 2 estados naquele local para Israel, ia dividir entre ele e o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Os vizinhos, é claro, não gostaram, né? Esses árabes, né? Então, começaram já no próprio ano seguinte, 1948, já abriram guerra contra Israel, e nunca era um país sozinho contra Israel, era sempre, né? O Egito chama Síria, Jordânia, e deixa eu ver aqui um pouquinho mais para aqui. Egito, Síria e Jordânia, Líbano, Iraque, essa daqui foi a de 48, né? Apoiados pela Arábia Saudita e pelo Iêmen, invadiram o território, iniciando a guerra árabe-israelense, com o objetivo de riscar Israel do mapa. Então, você já vê, e Deus deu livramento. Depois, mais para frente, também houve outras guerras, mas em 1967 também tentaram acabar com Israel, vários inimigos se juntaram de novo, Egito, Síria, Jordânia, até a fronteira, né? E tentaram acabar com Israel, e a guerra chamada Guerra dos 6 Dias, Deus deu um grande livramento para eles também nesse período. Deus fez coisas miraculosas, coisas impossíveis, que eles também lutaram, um homem para cada 10 soldados também. Uma desproporção do tamanho do exército de Israel contra todos os inimigos juntos ali contra Israel. E nenhum país nessa época acabou ajudando, apoiando Israel nessa guerra de 6 dias. E Israel saiu grande e vitorioso, aumentou as suas fronteiras, e Deus deu grande livramento para eles em apenas 6 dias. E logo depois também teve a guerra de 1973 do Yom Kippur. Então os inimigos tentaram falar, olha, esse Deus de Israel é grande. Tentaram pegar ele desprevenidos. Um dia de Israel que é chamado o Dia do Perdão, o Dia da Expiação lá na Bíblia, Êxodo 16, e lançaram um ataque surpresa. Então um dia de jejum, que Israel está lá nesse dia, e Deus também deu outra vez, apesar deles começar a perder nessa guerra, Deus deu outro livramento e deu vitória para os israelitas. Agora, por último, a nossa conclusão, haverá ainda a última batalha de Deus contra a sociedade humana iníqua, em oposição a Deus e seu reino por Jesus Cristo. Diz em Apocalipse 16:16, a batalha do Armagedon, no qual, após essa batalha, Jesus estabelecerá o seu reino milenar aqui na terra. Então, todos que rejeitaram a oferta da graça e da salvação e continuarem no pecado,
perecerão. Então, sempre ainda há tempo, irmãos, que a gente possa sempre estar de acordo com a vontade de Deus. Fazendo de acordo que o nosso Deus é amor, sim, Ele é graça, Ele prega sempre a paz, mas às vezes, mesmo a gente vivendo em paz, o inimigo sozinho, ele quer arrancar. Eu vi aqui por Israel nunca tinha iniciativa para falar, eu vou guerrear porque eu quero conquistar, porque eu sou ambicioso, não. Eram as pessoas que não aceitavam, incomodavam com ele, só de ele estar naquele local, já era o motivo dele estar em guerra. Ah, você não pode ter sua casa, sai daqui. Mas Deus tinha dado a promessa para eles lá na época de Abraão, que aquele local ia ser deles. Jerusalém, a cidade de Davi, já tinha prometido, mas as pessoas não aceitaram. Então, o inimigo às vezes te incomoda só a sua presença. Você não está lá para querer briga, você não está lá porque você é um opressor, você não está lá porque você é uma pessoa de briga. Você está servindo a Deus. E às vezes as pessoas, sem você querer, você já pede livramento, já pede paz. E aqui, no caso, mesmo assim acontecia que não tinha, uma guerra acabava sendo inevitável. Não por eles serem ruins ou por eles terem esse tipo de cultura de ódio. Mas é o próprio inimigo que se levantava, né? Que Deus possa abençoar a noite de vocês. Então, esse Deus de guerra é o que eu quero falar. Deus sempre peleja por vocês, irmãos. Você vê quantos inimigos, em tantas pessoas se juntando, outros países. Aqui, no caso, se juntaram na época de Israel, contra Israel, até de nível mundial, né? A Rússia apoiou também, né, um poderio bélico contra um país tão pequeno, Israel. Israel tem o tamanho o Brasil, se você for ver, do estado do Sergipe, um dos menores estados do Brasil seria o tamanho de Israel todo. E você vê tantas nações contra eles, com ódio para destruir e acabar com eles, mas Deus sempre está vivo e dando libertação na vida deles, assim também na nossa vida. Muitos inimigos contra a nossa vida, às vezes maiores do que a gente pode contar, mas Deus está nos guardando, às vezes no meio de tantas essas turbulências, tantas essas pressões, mas você servir a Deus, Deus te ajuda em cada uma dessas guerras, assim como ajudou a Davi, como ajudou a cada um deles, vai também estar ajudando para você. Ele é o Senhor da guerra e também peleja a favor de vocês, tá? Esse é o grande recado que eu estou dando para vocês. Fiquem com Deus, Deus abençoe a cada um de vocês. Boa noite, fiquem na paz. Obrigado a todos, tá? A paz.